Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre um dos motoqueiros mais famosos do mundo, né? Bem, entre as celebridades que andam de moto, eu acho que dois caras são os mais importantes, os mais famosos, que é um deles é o Lawrence da Arábia e o outro é o Che Guevara. E eles têm algumas coisas em comum, por exemplo, os dois foram comandantes em rebeliões, né? E os dois também eram estrangeiros. O Lawrence da Arábia era um inglês que comandou a revolta árabe contra os turcos e o Che Guevara era um argentino e que ajudou a comandar, pelo menos militarmente, a revolta dos cubanos contra o Fulgêncio Batista, né, lá em Cuba. Bem, daí eu não conheço muito sobre o Che Guevara e eu conhecia um pouco lá do motoqueiro dele, mas não conhecia muito sobre a vida dele, né? E o que eu ouço por aí é que algumas pessoas adoram Che Guevara e outras pessoas odeiam Che Guevara. Daí eu tentei compreender um pouquinho melhor o que estava por trás disso. Então, primeiro deixa eu falar sobre o lado motoqueiro dele e depois eu falo um pouco sobre a vida do que eu aprendi. Bem, ele voltou à moda, né? Esse lado mais motoqueiro dele apareceu de forma mais enfática em 2004, porque foi lançada uma versão em inglês, né? Com mais dinheiro, né? Nesse ano, em 2004, dos seus diários de quando ele andava de moto, e também porque foi lançado um filme, né? Os Diários da Motocicleta. Esse diário do Che Guevara, né, que ele escreveu na época em que ele fez uma viagem em 1951 pela Argentina, Chile, Peru, e andou um pouco pelo Amazonas, e depois Colômbia e Venezuela. Esse diário ficou meio que escondido lá em Cuba, com a família. E em 93 ele é publicado em espanhol, aparece uma primeira versão em inglês em 96, mas não faz tanto sucesso, e depois, como eu disse, explode mesmo em 2004. Essa viagem, né, é mais ou menos assim. O Che Guevara, como eu disse, ele era argentino, e estava no meio do curso de medicina, e faz uma amizade, eu já tinha uma amizade, né, mas combina com um grande amigo seu, Alberto Granado, para eles fazerem uma viagem pela América de moto. Eles saem da Argentina e essa viagem pode ser separada em 3 partes, né? Primeiro na Argentina e no Chile, onde eles vão realmente de moto e tem um monte de aventuras e vão atrás de garotas e de bebida e de festa, mas sem muito dinheiro, né? Vão conhecendo as pessoas. Depois a moto acaba ficando imprestável, eles não conseguem mais andar de moto a partir de Santiago e eles começam a ir de carona, ou de barco, ou de caminhão, alguma coisa assim. E nesse momento começa a transformação do Che Guevara, né? Embora ele sempre tenha sido um idealista, né? Mas ele era um idealista de classe média. E daí ali ele começa a ter um contato maior com o povo, principalmente no Atacama, onde existiam as minas de cobre, e depois no Peru também, onde a população sofria bastante, né? Com falta de comida e com trabalho praticamente escravo e tal. E daí ele começa a ficar muito sensibilizado pelo sofrimento do povo. Então, né, a primeira parte da viagem em que ele aproveita bastante a aventura, um aventureiro, depois em que ele fica muito sensível, né, pelo como o povo está sofrendo, na segunda parte, e depois, quando ele vai para o Amazonas, ele começa a ver que ele pode fazer alguma coisa, ele começa a ajudar no tratamento em algumas colônias de leprosos, e começa a ver que é possível fazer alguma coisa, né? Naquela época ele achava ainda que ele podia ajudar como médico, né? Um médico do povo, de socialista, e depois ele acaba mudando um pouquinho isso daí. Bem, essa aqui então é a história, acho que todo mundo já assistiu o filme, e que mostra essa evolução do Che Guevara, né? De um aventureiro para alguém muito sensível e depois para alguém que tenta mudar o mundo. E meio que a história acaba aqui, né? Desse diário e também do filme que é baseado nele. Existe um outro diário que é do Alberto Granado, que é do companheiro dele, mas eu encomendei esse livro, mas como ele é usado, ele demora muito para chegar, então eu não vi ainda.
Bem, daí eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o Che Guevara, além dessa juventude dele, e daí eu comprei esse livro daqui, que é uma biografia do Che Guevara, do John Lee Anderson. Esse livro daqui foi publicado em 1997, quando foi a comemoração dos 30 anos da morte do Che Guevara, né? Ele morreu em 67, e depois foi reeditado em 2010. Então tem algumas atualizações. Esse John Lee Anderson, ele ficou 5 anos pesquisando a vida do Che Guevara, na Argentina, mas principalmente em Cuba, então é uma biografia que, pelo que eu vi por aí, é bastante reconhecida, e é legal que conta, dá uma perspectiva melhor para essa história. Então a vida do Che Guevara, né? No começo ele é um argentino, a família dele não tem muito dinheiro, mas tem uma origem mais aristocrática, mais nobre, então eles dão muito valor para a leitura e para o lado mais intelectual e para as discussões políticas, então tem uma boa formação. Nunca foi comunista, nada, mas ele tinha uma formação bem intensa nesse sentido. Depois ele começa a fazer medicina, para um pouquinho, faz essa viagem de moto com Alberto Granado, volta, acaba o curso de medicina, e depois ele faz uma outra viagem, né, sem ser de moto, para conhecer um pouco melhor ainda a América do Sul. E daí ele vai para Bolívia, Equador, até que ele chega na Guatemala. E ali ele vai conhecendo a situação política dos vários países, ditaduras e rebeliões, tal, até que ele chega na Guatemala. E a Guatemala está vivendo um momento interessante naquela época, em 54, porque houve uma certa revolta democrática, e eles estão vivendo um momento muito legal e de muita esperança, né, do Arbenz, que era o presidente na época, e com todo mundo dando ideias, e um momento muito bom. Só que daí os militares, só que esse Arbenz era muito democrático, e ele não prende nenhum dos militares antigos, a ditadura antiga, e esses caras conseguem fazer um golpe e retomar o poder na Guatemala, e isso foi muito importante depois para a formação do Che Guevara, que ele começou a perceber ou acreditar que você não podia ser muito bonzinho com seus inimigos, né? Então isso é uma coisa importante. Ele vai para o México, no México ele conhece o Fidel Castro, os cubanos, e ele se envolve na armação do Fidel para tomar o poder de novo lá em Cuba, né? Que Cuba estava sendo dominada por um ditador, um militar bastante medíocre, né? Que era o Fulgêncio Batista e tinha muita corrupção e tal, e o Fidel Castro queria tomar isso daí. O Che então se une aos cubanos, faz parte da guerrilha, e dentro da guerrilha, que dura 2 anos, lá em 57, 58 em Cuba, ele vai cada vez se transformando, né, num grande herói, comandante militar, e começa a desenvolver técnicas de guerrilha e tal, e ele fica bastante famoso por isso. Começa também a mostrar um lado um pouco mais violento, né, tanto na guerrilha, em que ele começa a defender que na guerrilha você tem que criar, né, um ambiente cada vez mais violento, fazer com que o outro exército tente te derrotar de uma forma bastante violenta, e com isso, né, com essa violência nesse momento você consegue vencer ele por trás e ganhar as vitórias, e realmente ele conseguiu fazer isso. E ele também começou a ficar muito violento com os seus próprios soldados, né? Ele não aceitava deserções ou atos de covardia, ele era muitas vezes muito mais violento com seus soldados do que com os inimigos. Bem, eles vencem a revolução, a guerra, tomam o poder, né, o Che e o Fidel Castro, e daí vem um momento mais polêmico da vida do Che Guevara, que ele vira o presidente do Tribunal Revolucionário, onde, ao contrário do que tinha acontecido na Guatemala, onde eles foram bonzinhos com os seus inimigos, né? Em Cuba não foi assim. Em Cuba eles começaram a matar muita gente, e o Che fica muito famoso por isso, né? Por ser um anjo vingador, né? Que começou a comandar os paredões e as execuções desses inimigos. Esse aqui é um ponto depende da biografia que você lê, é um ponto delicado, né? Se o Che Guevara realmente participava desses julgamentos, ou se ele simplesmente era um burocrata que ficava à frente de tudo e como se fosse acontecer de qualquer forma aqueles julgamentos, e ele só fosse um burocrata. Bem, ou se ele tinha um certo, não prazer, né, mas ou tinha um objetivo muito claro ao fazer essas execuções, né? Então, esse é um ponto importante nas pessoas que não gostam do Che Guevara, né?
que dizem que, na realidade, quando ele chegou ao poder, ele virou um militar, um executor como qualquer outro, que não se diferenciaria disso, né? Algumas pessoas acham até que ele gostava disso. Bem, daí, de novo, depende muito de quem faz a biografia, de quem quer falar bem ou mal dele. Mas o que é interessante, né, e que vai um pouco contra, acho que essa ideia, é que ele fica alguns anos, né, vira ministro da indústria, ajuda o Fidel Castro, mas depois ele abandona tudo em Cuba, aquela carreira política dele, e tenta fazer novas guerrilhas em outros lugares, né? Vai para o Congo, onde não dá certo, depois vem para a Bolívia, onde ele acaba sendo morto, né, executado pelo exército boliviano. Então isso também deixa, assim, se realmente ele queria poder, queria se vingar, por que ele voltou para a guerrilha numa situação onde provavelmente ele seria morto, né? Então, bem, são essas as questões. Mas eu queria falar, vamos voltar a falar um pouco sobre as motos, né? Eu tenho mais 2 livros que falam de pessoas que tentam reconstruir essa viagem de moto do Che Guevara. São 2 livros de 97, então livros antes do filme mesmo, Diários da Motocicleta, ficar famoso. Então é legal, assim, para quem não tinha lido na época ainda esse Diário da Motocicleta original, do Che Guevara, esse aqui recontava um pouquinho isso daí. Esse Chasing Che, né, que é Perseguindo o Che, em que esse autor, o Patrick Sims, ele faz a viagem de novo de moto que o Che Guevara fez na juventude, mas ele tenta, é legal que ele faz algumas entrevistas, então, por exemplo, ele fala com o Alberto Granado, que foi o companheiro do Che Guevara, que na época que ainda não tinha morrido, e tenta ver principalmente como que era diferente a visão do Alberto Granado e do Che Guevara, porque nessa época da viagem, o Che Guevara não era comunista ainda, e o Alberto Granado era comunista. Então, em vários lugares que o Che ainda tentava ver as coisas de uma forma um pouco mais complexa, o Alberto Granado sempre via como uma exploração do povo e como ricos e pobres, como se não tivesse nada no meio, como se não tivesse uma classe média. E o Alberto Granado até assim, tentando, às vezes, no seu diário, tentando até melhorar a visão do Che Guevara, né? Porque quando ele escreve quando esse diário é publicado, o Che Guevara já era um cara importante em Cuba, né? Então, e o Alberto Granado morava em Cuba, então ele queria agradar, né, o governo comunista e queria agradar o Fidel Castro. Então, por exemplo, tem uma cena lá que eles vão ajudar uns bombeiros no Chile e eles salvam um gatinho. Daí o Che Guevara diz que quem salvou o gatinho foi o Alberto Granado e o Alberto Granado diz que quem salvou o gatinho foi o Che. E o que é engraçado, porque assim, eles não podiam ter confundido isso, né? Então provavelmente quem salvou mesmo foi o Alberto Granado, mas no diário dele ele mudou para tentar transformar o Che num herói, ajudar a transformar o Che num herói. Então esse livro daqui conta bastante essas diferenças, né, entre a visão do já comunista Alberto Granado, na tentativa de fazer com que o seu amigo parecesse bastante grandioso, né, o grande herói Che da Revolução Cubana, e o Che um cara mais, nessa época pelo menos, mais honesto, né? Outro livro, também dessa mesma época, é esse daqui, da Barbara Brodmann, que é Looking for Mr. Guevara, que é Procurando pelo Sr. Guevara. Também tenta fazer a mesma coisa, né? Recria de moto, né? Os dois, né? O outro também foi de moto. Recriam o caminho, né, de moto dele na Argentina e no Chile, depois vai para o Atacama também e tal. E o que ela sente um pouco ela está viajando bem na época que eles estão comemorando os 30 anos de morte na Bolívia do Che Guevara, e ela sente bastante assim como, esse que a gente tem até hoje, né, como que o Che acabou virando um símbolo de camisetas e de bottoms, e que acabou perdendo um pouco aquela chama original que ele tinha, né? E esse livro aqui é interessante também pelo ponto de vista da viagem de moto. Ela é uma mulher, uma professora, né, que já tinha 54 anos na época e não tinha experiência de moto, então ela conta muito também como que eram as suas dificuldades, né, em aprender a andar de moto e fazer essa viagem e andar de barco, tudo. Então são 2 aventuras bem legais. Um outro livro que ainda trata disso, do jovem Che, é esse aqui, né? Young Che. E esse livro aqui é escrito pelo pai do Che Guevara, contando bastante da infância dele, né? Um livro bastante usado pelos biógrafos,
Mas o que é interessante é que ele conta aqui uma outra viagem que ele fez de moto antes dessa famosa, na Argentina, Chile e tal, do Diários da Motocicleta, que foi em 1950 que ele fez sozinho, só na Argentina, mas foi uma viagem de quase 5 mil quilômetros, de 6 semanas, e ele fez essa viagem de bicicleta, mas uma bicicleta motorizada, né, com motor de 50 cilindradas. Você já pensou, né, fazer uma viagem de uma bicicleta motorizada de quase 5 mil quilômetros em 6 semanas, e aqui já começa, uma viagem que ele fez sozinho, começa a mostrar já essa vontade que o Che tinha de conhecer as pessoas. Daí ele conversava com os vagabundos, conversava com trabalhadores, e de conhecer as coisas novas, né? Ele gostava muito de estudar arqueologia, história do local, então mostra um lado bem apaixonado. E o que é interessante é que esse diário foi quase perdido, né? Depois da morte do Che, o pai dele morava na Argentina ainda, e houve uma inundação e inundou, molhou todo o porão da casa deles, e daí ele foi ver o que ele ia jogar fora, e daí ele achou por acaso esse diário dessa viagem que o Che tinha feito de bicicleta, né? Então o Che é famoso, né, por fazer esse tipo de coisa. Bem, a ideia então de hoje era mais ou menos essa, né, falar sobre alguns livros que contam das viagens de bicicleta motorizada ou de moto do Che, a ideia, né, que alguns autores, né, tiveram de reconstruir essas viagens e contar um pouquinho também, contextualizar um pouco a história do Che, né? Afinal, esse Che é um anjo, como algumas pessoas colocam, alguém que era muito sensível, que conseguiu ver o sofrimento do povo e pegou em armas e tentou melhorar isso daí? Ou é um cara que, quando chegou no poder, tentou se vingar dos outros e matar os seus oponentes? Eu acho difícil, né? Assim, eu não estudei também o suficiente para conseguir diferenciar essas duas coisas, mas daí eu fui conversar com um amigo meu aqui, né, um professor aqui da universidade, que é cubano, né, morou em Cuba até 2005, tinha vindo já para o Brasil fazer o mestrado, depois de 2005 volta para fazer o doutorado e trabalha aqui com a gente, e ele tem uma visão bem complexa sobre Cuba, né, tem coisas legais e coisas que ele não acha legais e tal, bem, não vou colocar palavras na boca dele, mas eu fui perguntar para ele como que o Che era visto em Cuba, né, pelas crianças, pela educação, oficialmente. E daí o que ele comenta assim, que o Che é um grande símbolo de coragem, né, que é um cara que foi para outro país e pegou em armas e não tinha medo de morrer, e um cara que também é um símbolo de desprendimento, né, que pode até, ele não ganhava quase dinheiro, vivia de uma forma bastante humilde e mesmo assim trabalhava, então por isso ele é um símbolo lá em Cuba, e acho que para todo mundo, né? Para todo mundo acho que ele acaba sendo um símbolo disso, né? De tentar conhecer o mundo, de se preocupar com os outros e de tentar mudar as coisas. É claro que também, se a gente tentar levar um pouquinho, assim, se aprofundar um pouquinho nessa análise, ele também é um símbolo da luta armada, que nem sempre é a melhor forma de mudar as coisas, né? Às vezes a luta armada até piora, né? O Patrick Sims, ele fala sobre isso, que na Argentina, por exemplo, que talvez as guerrilhas influenciadas, né, pelo Che tenham até radicalizado mais ainda a ditadura que veio depois, bem, não sei se é isso ou se não, mas algumas pessoas acham que a Revolução Armada pode ser pior do que uma tentativa mais democrática, né? Isso a gente tem que compreender também na época, né? Esses biógrafos colocam muito que na época que o Che vivia existia parece que uma briga entre a União Soviética e a China, né? Os dois países comunistas. A União Soviética, que defendia mais com que os países fossem se reconstruindo aos poucos, mesmo com uma visão mais socialista, mas que fossem tentando, a partir da legalidade, tentassem mudar. E a China era a favor da guerrilha e da revolução e da revolta armada. Então, por exemplo, os soviéticos não gostavam muito de Che Guevara porque ele simbolizava a revolta armada que os soviéticos não queriam e os chineses queriam. Então a gente tem que tentar também entender que a época que o Che viveu foi uma época de Guerra Fria, uma época entre uma disputa ideológica entre o comunismo da China e o comunismo da União Soviética, uma época de ditaduras sanguinárias aqui na América Latina e de um colonialismo muito forte, né, de empresas que se metiam realmente, né, muito mais do que hoje nos governos locais. Então é muito difícil, bem, eu li isso alguma vez, eu não me lembro exatamente onde,
mas que a gente tem que, talvez, ao analisar o Che Guevara, a gente tem que olhar, tentar dividir ele em dois momentos, né? Ou em duas características diferentes. Uma é olhar para o lado sensível dele, né? De uma pessoa que viu o sofrimento dos outros e alertou as pessoas, a partir dos seus atos e dos seus escritos, dos seus discursos e da sua própria vida, alertou aos outros como essas pessoas sofriam. Isso é uma coisa. E o outro lado do Che é o que ele fez quando chegou no poder, ou até durante a Revolução, de Revolução Armada e de até de provocar para que essa revolução fosse mais sanguinolenta ainda, e depois o que ele fez depois de comandar esse tribunal revolucionário, e controle estatal, e a censura também em Cuba. Então esses dois momentos, né? Uma coisa é o que a pessoa mostra de sensibilidade, de ver como o povo sofre, e a outra é o que ele propõe para resolver esse sofrimento, e nem sempre uma coisa invalida a outra, né? O fato de talvez ele ter feito coisas erradas depois de ter chegado ao poder não invalidam o que ele tinha visto antes. Então talvez a gente não deva colocar um carimbo numa pessoa como boa ou como ruim, e tentar ver o que tem de bom e o que tem de ruim, né? Ele é um cara bastante complexo na sua história toda, teve vários momentos, alguns momentos mais individualistas, em outros momentos mais em que ele apoiou o Estado, onde ele participava. Só uma coisa que, para terminar, que é interessante e é curiosa, é o papel da moto nessas histórias todas, né? Na própria viagem do Che Guevara, e depois nessas outras viagens desses autores que refizeram a viagem do Che, é que a moto, nesses casos, sempre foi um símbolo de aristocracia, né? De nobreza e de elitismo. Então, por exemplo, até o próprio Che, ele fala, quando a moto quebra em Santiago, eles falam assim, pô, agora a gente não vai mais poder andar de moto, a gente vai ter que andar a pé. E a gente não vai ser mais visto como, não seremos mais vistos como os dois nobres aristocratas chegando como se fossem cavaleiros num lugar. Nós vamos andar como o povão agora, né? E para ele é uma coisa muito boa. Quando ele deixa de andar de moto, ele tem uma condição melhor de se misturar ao povo que ele queria conhecer. A mesma coisa acontece com os outros autores quando vão de moto, né? As motos deles são motos grandes, né? Tanto da professora quanto do jornalista, e sempre que eles chegam nos lugares as pessoas ficam, que moto grande, quanto que ela corre, quanto que ela custou. Então a moto, nesses vários casos, sempre acabam separando ou criando uma barreira entre as pessoas que estão fazendo a viagem e a população local. Então isso é bem curioso, né? Embora o Che seja um símbolo do comunismo, as motos aqui, nesse caso, são um símbolo contrário, né? Do capitalismo e da elite. Uma outra coisa interessante também, eu fiz uma comparação mais ou menos só para ver o tamanho dos estados, né? Então Cuba mais ou menos tem o mesmo tamanho, a mesma população e a mesma forma do que o estado de Pernambuco, então isso é bem legal. Em alguns índices, né? Alguns índices como o IDH e a renda per capita, em Cuba é um pouquinho melhor, mas um pouquinho menor do que a média brasileira, então ela fica nesses dois índices, fica entre Pernambuco e a média brasileira, então dá para a gente fazer uma certa comparação. Pernambuco tem muito mais motos, né? Pernambuco tem mais ou menos 1 milhão de motos, e Cuba tem, pelo levantamento que eu fiz, tem 250 mil motos, então não tem tantas motos como aqui, de novo, né? Falando que, embora no mundo mesmo de hoje em dia as motos sejam símbolos de trabalhadores, né? Principalmente aqui no Brasil, que é bem diferente do que acontecia na época do Che, que as motos eram elitistas. E uma outra coisa que também eu tinha perguntado para esse professor Pedro Delfoio, sobre Cuba, e é uma coisa que mudou bastante minha visão, é que eu sempre, por não conhecer muito, eu sempre, ao tentar avaliar o que tinha acontecido, se o comunismo tinha sido bom ou ruim para Cuba, eu sempre comparava com outros países dali. Falei assim, vamos comparar então com o Haiti, com a República Dominicana, vamos ver se esses países são iguais, né, ou piores do que Cuba, para a gente ver. E daí o Pedro me alertou para uma coisa interessante, que Cuba não pode ser muito bem comparada com esses outros países, porque Cuba tem uma história muito forte, então ela já foi um país muito importante historicamente, com a sua luta pela independência, economicamente também. Ela, na época da Revolução, segundo ele, era o terceiro maior PIB das Américas. Então a gente não é um país qualquer, né? Não era uma república das bananas, já era um país muito
importante na América Central, nas Américas como um todo, né? E uma outra coisa que ele comenta também é que a gente tem que sempre prestar atenção, né, que Cuba, por um lado, ela é ajudada economicamente, na análise do regime, que por um lado ela é ajudada pelos soviéticos, então isso acaba atrapalhando um pouco a análise se o comunismo funciona ou não, mas por outro lado existe um embargo econômico também patrocinado pelos americanos que acaba prejudicando o desenvolvimento econômico do país. Então, por um lado ela é ajudada, por outro lado ela é prejudicada, então é muito difícil analisar do ponto de vista econômico se foi vantajoso ou não essa revolução para o povo cubano, né? Bem, é mais ou menos isso. Espero assim que não ter ficado não ter nem defendido demais, nem ter criticado demais o Che Guevara, porque ele é um ser humano extremamente complexo e eu não tenho nenhuma pretensão de julgá-lo ou de simplificá-lo, né? Assim, a minha impressão só pessoal, a única pena que eu tenho é de ver um cara assim que aparentemente era extremamente inteligente, um filósofo e que escrevia de forma legal, e que no final, ou em alguns momentos, acaba achando que a censura e que você matar os seus oponentes, né, que é a forma mais drástica de censura, que essas coisas valem a pena, né, ou valem mais a pena do que a liberdade intelectual, do que a filosofia, né? Então isso me deixa um pouco triste, mas quem sou eu para saber realmente o que é bom para a coletividade, né? Se é a soma dos individualismos ou se é você deixar o seu individualismo de lado e lutar pelo bem comum e acreditar numa ideologia, seja de mercado ou seja comunista, né? Bem, eu não sei. De qualquer maneira, é um cara bastante importante do século XX e achei legal conhecer um pouquinho mais da história dele, né? Principalmente essa viagem de bicicleta que eu não conhecia. Bem, era isso que eu queria contar hoje. Até a próxima. Tchau!